Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus seja louvado, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias. Que Deus seja louvado pela graça desse nosso encontro no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje é dia 27 de abril do ano de 2021. É terça-feira da quarta semana da Páscoa. Nós já estamos nos encaminhando para o fim deste mês de abril. E como vocês já sabem, nós vivemos a campanha do projeto Dai-me Almas. A Canção Nova é uma obra de evangelização que se sustenta, sobretudo com a oração, com a bênção de Deus e também com a contribuição de tantos sócios. Irmãos e irmãs que generosamente fazem a sua doação para que o projeto Dai-me Almas chegue aos 100%, de modo a honrarmos com os compromissos que temos, sobretudo com o compromisso que temos com a ação evangelizadora da Igreja. Hoje é dia 27 de abril, portanto, nós fazemos o nosso apelo para que juntos, com a nossa contribuição, possamos alcançar os 100%. Tendo em vista que hoje é terça-feira da quarta semana da Páscoa, para nós rezarmos nesse programa, vamos tomar o Evangelho do dia. É o Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 30. João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus odiavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos esta semana com o quarto domingo de Páscoa. É o domingo do Bom Pastor, domingo de orações pelas vocações. Homens e mulheres que pela fé procuram manifestar o amor do bom pastor em suas vocações. Por isso é que nesta semana, a quarta semana de Páscoa, nós estamos na liturgia da palavra, no Evangelho do dia, nós estamos caminhando com este Evangelho, capítulo 10 do Evangelho de São João, no qual Jesus nos apresenta esse lindo discurso sobre o bom pastor. Ele é o bom pastor. É ele quem dá a vida por suas ovelhas, Porém, deixa-se conduzir pelo bom pastor. Começa a caminhar nas pastagens da salvação aqueles que creem nele. Como nós ouvimos o Evangelho, Jesus estava ali, passeando pelo templo, ali na cidade santa, cidade de Jerusalém, e ali no pórtico de Salomão ele se encontrou com alguns judeus que perguntaram para ele: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E o que Jesus respondeu? Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. Ou seja,
Não basta simplesmente saber que Jesus é o Messias. Faz a experiência de Jesus como Messias Salvador quem nele crê. É preciso fé, é preciso fé. Sem fé, não há como fazer a experiência de Jesus como Messias Salvador. E ele deixa bem claro no final do Evangelho que ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Porque ele, realizando a sua missão como Messias Salvador, Jesus, ele se revela como o Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. É por isso que crer em Jesus significa ser abençoado pelo dom da vida de Deus. Jesus é a porta das ovelhas, como ele diz também neste capítulo 10 do Evangelho de São João. Porta que, portanto, nos dá acesso à vida de Deus, à vida eterna. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Foi o próprio Jesus quem nos ensinou. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Crer nele como Messias Salvador, entrar por essa porta, mesmo sabendo que nós só experimentaremos todo o esplendor da glória de Deus, da vida em abundância, quando nós chegarmos à eternidade. Porém, esta vida abundante da eternidade de Deus, ela já se derrama na nossa vida, no nosso coração, por meio da fé. Vejam, irmãos e irmãs, como é importante crer. Como é importante cultivarmos a fé e pedimos ao Espírito Santo que ele nos ajude para que aumente em nós a fé. É preciso fazer progressos na fé. É preciso fazer progressos na fé. Nós precisamos dos sacramentos da fé, nós precisamos da oração da fé, nós precisamos do testemunho da fé, o testemunho da palavra de Deus, no mundo em que vivemos, nos nossos relacionamentos familiares, comunitários, sociais, precisamos testemunhar a fé, porque é dessa forma que também a fé crescerá em nossos corações. Por isso, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, uma vez que Jesus, bom pastor, nos dá a vida eterna, Ele também quer garantir para nós que aqueles que pertencem a Ele pela fé não se perderão. Não se perderão. Às vezes nós atravessamos tribulações, situações difíceis na vida, inclusive sofremos a tentação de abandonar a caminhada, abandonar a igreja, abandonar os sacramentos, abandonar a vida, de fé, a caminhada de fé. E hoje Jesus nos dá essa garantia. Quem nele crê, quem pela fé se deixa conduzir pelo bom pastor que é Jesus, não se perde. É garantia que Ele nos dá. Por isso, pedindo ao Espírito Santo que Ele aumente em nós a fé, nós também pedimos a Jesus que, pelo poder do Espírito Santo, tenhamos a graça da fidelidade, a graça de perseverar no seguimento de Jesus, a graça de colocar em prática, no nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus, o bom pastor. E é com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.